a verdadeira origem do conflito entre judeus e árabes. O segredo esquecido. As páginas da Bíblia não são apenas relatos de fé e promessas, são registros vivos das raízes de conflitos que ecoam até os dias de hoje. À medida que mergulhamos em suas narrativas, nos deparamos com personagens e eventos que moldaram nações, criaram identidades e acenderam rivalidades que atravessaram milênios. O que realmente levou judeus e árabes a uma disputa tão longa, profunda e dolorosa? Quais verdades ocultas estão por trás dessa rivalidade ancestral? Prepare-se, porque essa jornada vai além de política e religião. É uma viagem ao coração da história humana, onde promessas antigas e escolhas feitas há milhares de anos ainda determinam o curso dos acontecimentos modernos. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir agora vai mudar sua forma de ver o mundo. Tudo começa no vasto deserto da antiga Mesopotâmia, onde um homem comum recebeu uma promessa divina que mudaria o destino da humanidade. Abraão. Em Gênesis 12:2, Deus declara: "Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome." Essas palavras foram mais do que uma promessa, eram o início de uma aliança eterna. Mas havia um obstáculo. Abraão e sua esposa, Sara, eram idosos e sem filhos. A promessa parecia impossível e a fé, embora forte, começou a ser testada pelo tempo. A dor da infertilidade pesava sobre Sara como uma sombra constante, e a espera pela realização do que Deus havia dito tornou-se quase insuportável. Em um momento de desespero, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tivesse um filho através dela. Uma solução humana para um problema divino, e o primeiro passo de uma divisão que atravessaria gerações. Agar concebeu, e quando sua barriga começou a crescer, a tensão se instalou na tenda de Abraão. Sara, antes esperançosa, passou a ser consumida pelo ciúme e pela dor. Agar, agora grávida, sentia-se superior à sua senhora, e o clima entre as duas tornou-se insustentável. A rivalidade estava lançada. Humilhada, Agar fugiu para o deserto, e foi lá, sozinha e desesperada, que o anjo do Senhor a encontrou. Ele trouxe uma mensagem poderosa. "O Senhor ouviu a tua aflição." Agar então deu ao seu filho o nome de Ismael, que significa Deus ouviu. Essa criança, nascida do sofrimento, seria pai de uma grande nação. Mesmo fora da promessa principal, Ismael não estava fora do plano de Deus. Ele cresceria como um guerreiro, um líder e patriarca de 12 tribos, os antepassados do que mais tarde seriam conhecidos como os povos árabes. Anos depois, quando tudo parecia perdido, Deus surpreendeu novamente. Sara, já idosa, concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa. Foi um milagre, um cumprimento exato da palavra de Deus. A alegria de Abraão e Sara foi imensa, mas com o nascimento de Isaque, a tensão na família aumentou. Agora havia 2 filhos, 2 mães, 2 promessas e um destino dividido. Sara, tomada pelo medo de ver seu filho perder a herança espiritual e material, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Relutante e com o coração partido, Abraão obedeceu. Agar e seu filho foram mandados embora para o deserto. Quando toda a água acabou e a esperança parecia morrer, Deus mais uma vez ouviu o choro de Ismael e mostrou uma fonte de água. Era o sinal de que a promessa sobre ele continuava viva. "Dele farei uma grande nação." O tempo passou, e Ismael se tornou forte, um arqueiro, um sobrevivente do deserto. Casou-se com uma mulher egípcia e formou sua própria tribo. A Bíblia relata que de Ismael surgiram 12 príncipes, que dariam origem às grandes tribos árabes do Oriente Médio. Enquanto isso, Isaque crescia na terra de Canaã, carregando a promessa messiânica, a linhagem que formaria o povo de Israel. Assim, as 2 linhas de descendência, Isaque, pai dos judeus, e Ismael, pai dos árabes, estavam traçadas. 2 irmãos, 2 povos, 2 histórias que se entrelaçam entre fé, rivalidade e destino. E embora separados por circunstâncias humanas, ambos permaneciam debaixo da promessa de um mesmo Deus. Mas o reencontro deles revelaria algo profundo. Em Gênesis 25:9, após a morte de Abraão, Ismael e Isaque se unem para sepultar o pai. Esse momento é simbólico. 2 povos que, apesar de toda dor e separação, ainda compartilham a mesma raiz, o mesmo sangue e o mesmo Deus. Porém, com o passar dos séculos, as diferenças religiosas e territoriais se aprofundaram.
Isaque tornou-se o ancestral do povo judeu, guardião da Torá e da aliança mosaica. Ismael, por sua vez, é reverenciado no Islã como profeta e ancestral direto de Maomé. A divisão espiritual que começou na tenda de Abraão se expandiu até se tornar o grande divisor do Oriente Médio, um abismo entre dois povos que, ironicamente, têm o mesmo patriarca. Séculos depois, o conflito tomou forma política. A criação do Estado de Israel em 1948 reacendeu feridas antigas. A luta por terras, identidade e soberania transformou o que era uma rivalidade ancestral em guerras modernas. Cada lado reivindica a herança de Abraão e o direito sobre as promessas divinas. Para muitos, a disputa não é apenas por território, mas por legitimidade espiritual. O povo judeu afirma ser herdeiro da promessa feita a Isaque. Os árabes, descendentes de Ismael, reivindicam a bênção que Deus também lhes deu. Assim, promessas antigas se tornaram fronteiras modernas, e a fé se misturou à política, criando um ciclo de dor e conflito que parece não ter fim. Mas a Bíblia revela algo que muitos esquecem: o plano de Deus sempre foi a paz e a reconciliação. Em Gênesis 12:3, ele disse a Abraão: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." A verdadeira intenção divina nunca foi a divisão, mas a bênção. O propósito era unir, não separar. Judeus e árabes, apesar das guerras e diferenças, compartilham um mesmo início e o mesmo chamado: viver debaixo da bênção de Deus. A rivalidade entre Isaque e Ismael mostra o que acontece quando o ser humano tenta resolver com suas próprias mãos o que deveria confiar ao Criador. Mas também nos lembra que a misericórdia divina alcança todos os povos. Hoje, milhares de anos depois, as promessas ainda ecoam. A história de Isaque e Ismael não é apenas sobre guerra, mas é sobre destino, fé e perdão. O mesmo Deus que ouviu o choro de Ismael e riu com Sara, ainda busca restaurar seus filhos. E talvez, um dia, quando a humanidade entender que todos descendemos da mesma promessa, as espadas se calem e o deserto testemunhe o impossível, a reconciliação entre irmãos. Porque, no fim, o verdadeiro plano de Deus não é o conflito, é a paz. Devemos lembrar que, embora os conflitos possam persistir, o plano de Deus é maior do que qualquer divisão humana. Ele é um Deus de esperança e restauração que deseja ver sua criação unida em amor. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Ismael não são apenas histórias do passado. Elas nos falam sobre a fidelidade de Deus e seu compromisso contínuo em nos guiar em direção à paz. Que possamos nos inspirar nessas verdades e nos esforçar para ser portadores de luz em um mundo que tanto necessita de cura e reconciliação. Que por meio da oração, da compreensão mútua e da ação amorosa, possamos contribuir para a realização do plano divino de unidade, onde todas as nações se reúnem em adoração ao Criador. Se você gostou desse vídeo e dessas reflexões, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e clicar em outros vídeos do nosso canal. Eles trarão mais ensinamentos poderosos e revelações bíblicas. Obrigado por assistir e até a próxima!